O conhecimento da humanidade a respeito de todo o universo pode ser considerado o embrião em um longo processo evolutivo. Os números variam conforme as pesquisas, mas acredita-se que existam de 10 a 40 bilhões de planetas habitáveis na nossa galáxia. E não são apenas esses planetas que intrigam os cientistas. Existem corpos celestes que desafiam a própria ciência. Meu nome é Ivan Lima e aqui você confere alguns dos planetas mais incríveis e assustadores que foram descobertos. Um exemplo de cair o queixo é o exoplaneta J1407b. Caso você não saiba, um exoplaneta nada mais é do que um planeta fora do nosso sistema solar, que orbita outras estrelas e é parte de outro sistema planetário. Quanto ao J1407b, acredita-se que ele seja um gigante gasoso. Mas não é apenas o tamanho dele que impressiona, mesmo sendo esse astro de 10 a 40 vezes maior que Júpiter. Os cientistas o apelidaram de Super Saturno, pois ele possui um colossal sistema de anéis, cerca de 200 vezes maior que o do planeta no nosso sistema solar. O J1407b está localizado a 434 anos-luz da Terra, na constelação de Centauros, e tem mais de 30 anéis, totalizando um diâmetro de 120 milhões de quilômetros. Caso ele fosse trocado com o nosso Saturno, os anéis poderiam ser vistos facilmente do céu, sendo maiores do que a nossa lua cheia. Um pouco mais próximo, a cerca de 63 anos-luz da Terra, está o exoplaneta HD 189733b. Se você olhar as imagens usadas para representar esse corpo celeste, é provável que ele se pareça amigável com a Terra, perfeito para uma colônia. Mas não se deixe enganar pelas aparências. O clima do planeta é mortal. Primeiro, porque os ventos por ali podem chegar a 5.400 milhas por hora, o que representa cerca de 2 quilômetros por segundo, 7 vezes mais rápidos que a velocidade do som. Em segundo lugar, as temperaturas do planeta podem chegar a 900 graus Celsius. Só esses dois primeiros pontos já o transformam em um dos corpos celestes mais letais, não é? Em terceiro lugar, por conta das nuvens ricas em silicato e a proximidade com uma estrela, acredita-se que chova bastante no HD 189733b. Mas não uma chuva comum, e sim uma chuva com vidro. Ainda mais próximo da Terra, a 30 anos-luz, é possível encontrar o planeta GJ436b, considerado uma contradição exótica. Veja, o exoplaneta está a pouco mais de 4 milhões de quilômetros da própria estrela, o que já é uma distância bastante curta, se levarmos em conta que Mercúrio está a quase 58 milhões de quilômetros de distância do Sol. Assim, a temperatura do GJ436b pode chegar a 439 graus Celsius, o suficiente para fazer a água evaporar. Só que não é bem isso que acontece, já que a água do planeta permanece no estado sólido. E isso ocorre porque o gelo de lá não é o mesmo que você encontra aqui na Terra, mas sim uma forma especial chamada gelo 7, que tem uma estrutura mais densa e cristalina. Os cientistas acreditam que esse tipo de elo se forma por conta da força gravitacional exercida pelo núcleo do planeta. Além disso, a camada externa de hidrogênio e gás hélio do GJ436b deveria resultar em grandes níveis de metano. Só que as informações mostram que existe 7.000 vezes menos metano do que o exoplaneta deveria ter. No lugar, podem ser encontradas altas quantidades de monóxido de carbono, que podem ser originadas do núcleo do corpo celeste. Outro exoplaneta que você deve prestar atenção é o WASP-12b. E nesse caso, trata-se de um planeta condenado.
Por conta da proximidade com sua estrela, estima-se que o WASP-12b tenha pouco mais de 10 milhões de anos de vida, visto que ele é destruído pelo próprio Sol a cerca de 189 quatrilhões de toneladas por ano. Os cientistas estipulam que a força da estrela é tão grande que é capaz de distorcer o planeta, deixando-o em formato alongado, quase como um ovo. Além disso, o WASP-12b é um dos exoplanetas mais escuros que são conhecidos. Isso ocorre porque ele é capaz de absorver ao menos 94% da luz de estrelas, ao invés de refleti-la, o que deixa totalmente escuro o lado que seria considerado diurno. E enquanto o WASP-12b pode estar chegando ao fim, já que os 10 milhões de anos de vida que restam ao planeta não representam muita coisa, a realidade pode ser diferente em um outro ponto do universo, principalmente se levarmos em conta as idades de outros corpos celestes. Inclusive, existe um exoplaneta que pode ser tão antigo quanto o próprio universo. Com um nome complicado, o chamado PSRB 1620-26b tem uma idade estimada em 13 bilhões de anos. Os cientistas acreditam que ele tenha se formado ao redor de uma jovem estrela, similar com o nosso Sol, e isso logo após o Big Bang. O desafio deles é entender como é possível um planeta sobreviver tantos anos, já que se acredita que os recursos para manter um planeta são limitados. O PSR-B 1620-26b está localizado entre um aglomerado globular de estrelas, na constelação de Escorpião. Em contrapartida, na constelação Cruzeiro do Sul, a 300 anos-luz da Terra, o HD 106906b é considerado um exoplaneta solitário, pois está a 96 bilhões de quilômetros da estrela em que ele orbita. Para você ter uma ideia, essa distância representa 20 vezes a distância entre o nosso Sol e Netuno. Os cientistas estimam que ele tem uma massa 11 vezes maior que a de Júpiter e possua temperaturas de 1.500 graus Celsius no interior. O que os pesquisadores não conseguem explicar é como esse planeta se formou e como tem temperaturas tão elevadas, mesmo tendo uma órbita tão distante da própria estrela. Além disso, ele ainda brilha um pouco de infravermelho que vem do calor residual de sua formação. Enquanto isso, mais próximo de nós, a 40 anos-luz de distância, o 55 Cancrier assusta por também ter apenas um lado que enfrenta o Sol, enquanto o outro permanece eternamente na escuridão. Seja no lado quente, onde as temperaturas atingem mais de 2.000 graus Celsius, ou na parte escura, não há nenhuma chance de sobrevivermos no 55 Cancrier. A proximidade dele com a própria estrela é tamanha que a água não existe no estado líquido, e sim no chamado estado supercrítico. Um estado com propriedades peculiares, em que não é possível diferenciar as fases gasosa e líquida. Além disso, um terço dele é formado de diamantes, o que é resultado de uma atmosfera composta, em sua maioria, de carbono. O calor, a pressão do Sol e do interior de 55 Cancrier comprimem a massa do planeta até formar a pedra preciosa. Da mesma forma, o Corote 7b também possui um ambiente totalmente inóspito, conhecido por ter 2 tipos de inferno. Para começar, o exoplaneta possui um nascer do Sol intenso, já que ele está 60 vezes mais próximo da sua estrela do que nós estamos do nosso Sol. No lado diurno do corpo celeste, a temperatura passa dos 2.000 graus Celsius, o suficiente para derreter e até mesmo vaporizar rochas. Alguns modelos teóricos ainda garantem que o planeta tenha oceanos de lava. Com essa posição fixa, o planeta conta com uma outra metade totalmente diferente, muito fria, capaz de atingir temperaturas de 200 graus Celsius negativos,
Quando descoberto, acreditava-se que Corote 7b até poderia sustentar vida. A teoria é de que, antes de se aproximar da própria estrela, o exoplaneta se formou como um gigante gasoso 100 vezes maior que a Terra. Enquanto muitos desses exoplanetas são perigosos por conta das temperaturas, o RET P7b possui um clima violento, com ventos fortes circulando todo o planeta. A força é tamanha que os ventos são capazes de transportar as nuvens do lado noturno para o lado diurno. O planeta é um gigante gasoso 16 vezes maior que a Terra e com temperaturas que chegam a 2.600 graus Celsius, impedindo o surgimento de vida como conhecemos. As nuvens do RET P7b são formadas de corindo, o mesmo mineral que é capaz de formar rubis e safiras. Devido aos ventos fortes, acredita-se que severas tempestades sejam responsáveis por liberar essas mesmas pedras preciosas das nuvens. Os cientistas afirmam que esse contexto deve dar um lindo espetáculo para um observador próximo. Se você achou algum desses planetas perigosamente quente, então eu apresento o Kelt 9b. Esse exoplaneta está localizado a 670 anos-luz de distância da Terra. Tem o tamanho 3 vezes maior que Júpiter e está tão próximo de sua estrela que um ano lá é o equivalente a um dia e meio aqui. Essa proximidade faz com que as temperaturas do planeta cheguem a 4.300 graus Celsius. Um estudo sugere que o lado diurno do Kelt 9b é tão quente que as moléculas de hidrogênio encontradas na atmosfera passam por um processo em que elas são destruídas e mandadas para longe. O exoplaneta é até mais quente do que algumas estrelas. Quanto às propriedades do lado noturno, os cientistas ainda consideram um grande mistério. Isso tudo parece ficção científica, não é? Afinal, existe vida nesses exoplanetas? Ou ainda continuamos sós? É meio terrível imaginar essa solidão, não acha? O que você acha a respeito? Escreva aí. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.